Boa noite. Nosso grupo é formado por mim, Gabriel, Bruno e João Vitor. Neste presente seminário digital, temos o objetivo de apresentar as normas e convenções do desenho técnico, levando sempre em consideração a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a responsável de regulamentar e padronizar essas normas. Bom, antes de começarmos, vamos tratar um pouco, fazer uma breve introdução sobre os assuntos que serão tratados para facilitar o entendimento e organizar a nossa atenção. Teremos a norma a respeito do layout da folha de impressão do desenho. Essa norma ela padroniza a forma como deve ser a folha impressa do desenho, layout dessa folha, para que tanto o engenheiro como aqui em Santa Catarina, quanto o engenheiro lá no Pará, que pegue uma folha de desenho e saiba como interpretá-la, seja fazendo uma construção ou construindo um objeto. Também há a norma a respeito das linhas que devem ser utilizadas, pois com a BNT, ela regendo as linhas, diferentes linhas de diferentes espessuras podem ser usadas para representar diferentes condições no desenho. Também tem a norma de escalas, pois objetos de diferentes dimensões precisam ser representados no desenho, e um objeto de 3 metros não caberia numa folha de 20 centímetros. Então, nesses casos, né, você precisa ou ampliar a dimensão do desenho ou reduzir. E tudo isso tem que estar sempre bem descrito na legenda. Também trataremos a respeito da norma que rege a respeito de representações e cortes. Nela, nós obtemos informações importantes para representar o objeto com clareza e demonstrando todos os seus detalhes. Também teremos a norma de cotas. A norma de cotas ela nos mostra como deve ser, como a cotagem deve ser exposta no desenho, e a cotagem nada mais é do que as medidas, né? As medidas do desenho. Por fim, apresentaremos também a norma da acessibilidade, que é muito mais utilizada na construção civil para que você possa ter um espaço acessível para pessoas com deficiência. Vamos falar sobre acessibilidade, né? Nós vamos falar aqui então sobre a norma 9050. É ela que trata de acessibilidade, né? Em outras palavras, então é ela que define como é que deve ser planejado os espaços, né? Como prédio, né? Os locais, rua, calçada, banheiro, né? Entre outros lugares, entre outros locais, né? Como é que deve ser planejado esses locais para garantir o acesso, principalmente o acesso para uma pessoa com algum tipo de deficiência ou uma limitação de mobilidade, e também para garantir o conforto de todas as pessoas, né? Possa utilizar de uma forma confortável, né? Que não venha ter é, uma grande dificuldade para estar utilizando os locais, né? Essas pessoas são as pessoas, as cadeirantes, né? Pessoas que utilizam a cadeira de roda, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, entre outros tipos de deficiência, né? Pessoas também acima da idade, né? São os idosos, mulheres gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, porque às vezes a pessoa não faz uso da cadeira de rodas, mas ela utiliza alguma prótese, né? Algum membro, né? Que não tem algum membro e ela substitui com prótese. Então tem que ser pensado nessas pessoas para trazer o conforto e que essas pessoas tenham acesso, né, nesses locais. E essa norma ela traz várias regras e medidas para tornar esses espaços mais inclusivos. E eu tenho alguns exemplos que no caso, na porta ela tem que ter uma largura mínima, tá? No corredor também, na porta ela tem que ter uma largura mínima, tem que ter um tamanho correto, né? Para que passe uma cadeira de roda, né? Sem muita dificuldade, né? Na escadaria, né? No caso, tem que ter o corrimão por segurança do lado, mas por questão acessível,
todo local que tenha uma subida e seja feita ela por escada, ela também tem que ter um local para fazer essa subida pela rampa, tá? Os banheiros acessíveis, no caso tem que ter uma barra de apoio, espaço de manobra, né? Igual ali do corredor e de porta que tem que ter o tamanho correto. No banheiro, sendo ele acessível, ele tem que ter um espaço adequado para que uma cadeira de roda possa entrar e sair, virar, possa fazer suas necessidades, suas higiene sem dificuldade, né? As pias têm que ser na altura certa, né? Como eu disse, na hora da pessoa, né, fazer a higiene ali, ela tem que conseguir, né? Os banheiros também contam com sinalização tátil, né, e sonora, que é para ajudar as pessoas com deficiência visual e auditiva, né, ou, né, no caso, auditiva. E o porquê que essa norma é de extrema importância? Porque a acessibilidade ela não é um favor, né? É um direito. É um direito de uma pessoa que tem uma limitação de mobilidade. É um direito da pessoa, é um direito do deficiente, né? Então essa norma ela ajuda os arquitetos, engenheiros, design e todos os outros profissionais da construção a pensarem nos projetos de forma inclusiva desde o início. Porque, né, não é você colocar, você já projetou tudo, construiu tudo, e você ter que adaptar algo, você ter que construir depois. Isso tem que vir do projeto, isso tem que vir do início já incluído no projeto, porque isso faz a diferença na vida de milhões de brasileiros. E quem é que deve seguir essa norma é todo mundo que trabalha com construção civil, arquitetura, urbanismo e até os órgãos públicos. E não é só obra grande, obra gigantesca que isso vale, tá? Isso vale para escola, loja, prédio, calçada, parque. A acessibilidade ela tem que estar em todo lugar, né? E aqui eu até trouxe também umas imagens para poder ilustrar essa 9050, um projeto de um banco retrátil aqui, ó, de um elevadorzinho para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né, que utiliza a cadeira de rodas, tá? Então, o deficiente vem aqui nesse local aqui, né, aperta o botãozinho e em vez de utilizar aqui a escadaria, obviamente, ele consegue ter o acesso na parte de cima, na parte superior do piso ali, pelo elevadorzinho, né? O banco retrátil da norma 9050 aqui. Aqui em cima nós temos uma imagenzinha, como eu tinha dito, do banheiro acessível. A porta tem que ter uma abertura correta, tá? Tem que abrir uma quantidade correta. Ó, esse círculo ele indica a manobra, tá? O local de manobra. Então o deficiente aqui, o cadeirante, ele consegue manobrar aqui, às vezes sozinho, né? Consegue manobrar sem muita dificuldade, né? A pia, tá? Ele consegue ter acesso, ó, uma área de aproximação, tá vendo? Ó, tem que estar mais próximo aqui da pessoa para que ela não precise sair muito da sua cadeira, às vezes, né? Não correr o risco. Aqui, ó, aqui é uma outra imagem, mas é ilustrando quase a mesma imagem, né? Aqui é a área de manobra que eu disse, né? Então, isso trata a norma 9050, tá? Agora nós vamos falar sobre aplicação de linhas. E a responsável por isso é a norma 8403, né? Ela é uma norma ABNT também. Então, ela que define os tipos de linha usados, né? Que nós devemos utilizar nos desenhos técnicos. Então, ou seja, ela explica qual tipo de linha utilizar para cada coisa que nós devemos utilizar, né? Então, uma linha de contorno, linha de corte, linha de eixo, partes invisíveis da peça, entre outros, né? E por que isso é tão importante? Porque no desenho técnico, cada linha tem um significado, né? Como eu citei ali, tem uma linha específica para contorno, para representar o contorno, uma linha específica para representar o eixo, né? Então, porque se você utilizar uma linha de contorno para representar um corte, uma linha de contorno para representar um eixo, o desenho acaba que fica sem entender nada, fica muito confuso a interpretação, né? É uma forma errada. Então,
se você, né, como eu disse, se você utilizar o mesmo tipo de linha para tudo, ninguém vai entender nada, né? E a norma ela padroniza isso. Então qualquer pessoa que olhar o desenho, ela vai saber interpretar do jeito certo e da forma correta, né? Seja aqui no Brasil ou qualquer outro país, desde que siga as normas ISO, né? Então ele vai conseguir entender corretamente, sendo no Brasil ou fora. E ela fala na prática o seguinte, né? A norma 8403 ela define o tipo de traço, a espessura e a aplicação das linhas no desenho técnico, né? Então eu trouxe aqui os principais tipos de linhas, né, utilizadas. Nós temos a linha contínua grossa, né? Então ela é utilizada para contornos visíveis da peça, tá? Temos a contínua fina para representar linhas de cota, projeção, achura e indicações auxiliares. A tracejada fina para contornos não visíveis, tá? Aquelas linhas ocultas. Temos a traço ponto fina para representar eixos de simetria, trajetórias e centros. Traço ponto grossa, no caso, que é para planos de corte, tá? A linha zigue-zague ou ondulada, né? O uso dela, no caso, é para limite de cortes parciais ou interrupções em peças longas, tá? E essa norma ela também diz sobre a espessura dessas linhas, tá? Ela recomenda usar pelo menos duas espessuras diferentes de uma linha no mesmo desenho, né? Fina e grossa. Por isso que aqui foi citada sempre linha traço ponto fina, linha traço ponto grossa, né? Então, e o porquê que nós devemos seguir, né, com isso? Foi como eu disse. O desenho técnico é uma linguagem universal, né? O desenho técnico foi feito para a gente representar, tá, os nossos projetos. E quem for pegar ele, interpretar, ler o desenho, ele vai conseguir ler ele sendo brasileiro, sendo português, sendo de qualquer outro país, tá? Falando o mesmo idioma, falando idiomas diferentes, tá? Porque as linhas elas fazem parte do vocabulário, né? Então, seguir a norma 8403, a gente evita o erro na interpretação, né? Porque qualquer um, de qualquer país, de qualquer idioma, que pegar esse desenho técnico, ele vai conseguir interpretar da maneira correta, evita confusão na leitura e até falhas na fabricação, tá? Então, eu trouxe aqui também quem usa essas normas, né? Desenhistas técnicos e profissionais da indústria, engenheiros, arquitetos em parte, né? Estudantes de mecânica, mecatrônica, automação e afins. Aí aqui eu trouxe algumas imagens de algumas linhas para poder demonstrar visualmente, né? Temos aqui a contínua larga, né? Aqui nós temos também a contínua fina, né? Contínua estreita. Temos contínua estreita mão livre, a contínua estreita em zigue-zague, tá? Temos a tracejada larga, tracejada estreita, traço e ponto estreita, traço e ponto estreita larga nas extremidades e na mudança de direção, tá? A traço e ponto larga, traço e dois pontos estreita também. Aqui outra imagenzinha para demonstrar, tá? Então aqui número 1 demonstrando a linha de cota, que no caso seria essa daqui. A 1 está demonstrando essa linha aqui, que essa é a linha de cota. A 2 demonstrando aqui no meio da peça tá linha de simetria, tá bom? Traço e ponto aqui. O número 3 aqui, linha de contorno, tá? Que representa a aresta aqui, é a linha da peça, tá? Que representa a peça. Aqui também, ó, uma outra visãozinha das linhas, ó, tá? Só que de um outro plano. Aqui nós temos representando o número 2, também são umas outras pecinhas. Linha de simetria, 3 linhas de aresta, visível. 4, linha aresta invisível, tá? 5, linhas de plano de corte, tá? E 6, a achura representando aqui, mais deitada aqui, essa linha deitada. Né? Que quem fala sobre a cotagem, a norma que fala sobre a cotagem, no caso é a 10126, tá? Ela também é uma norma criada pela BNT, uma norma da BNT,
e ela trata da cotagem nos desenhos técnicos, né? No caso, ela explica como é que deve indicar as medidas, como deve indicar as dimensões nas peças desenhadas, né? E no caso serve isso para qualquer pessoa, né? Para engenheiro, para o técnico, torneiro, operador, para que ele possa entender, né? Para que possa posicionar cada elemento na peça de forma correta, né? E o que essa norma ela fala na prática? Ela dá uma série de regras e boas práticas para poder cotar os desenhos de forma clara, né? Que no caso é para poder padronizar e não deixar nenhuma dúvida. Aí nós temos alguns pontos que ela traz, no caso, né? Que é onde nós devemos colocar as cotas certinho, fora da peça, né? Sempre que possível, para não poluir o desenho. Linha de cotas e linhas auxiliares, como desenhar corretamente essas linhas, com espaçamentos, setas e orientações. Unidade de medidas, todas as cotas devem estar na mesma unidade, no caso, normalmente a gente utiliza milímetro, né? Então não precisa ficar sempre escrevendo a sigla ali MM, né, que representa o milímetro o tempo todo. As cotas funcionais e as cotas não funcionais, né? Essas cotas são importantes para o funcionamento da peça, né? Evitar cotas duplicadas, que não é para colocar no caso, duas medidas, né, no mesmo local, na mesma parte do desenho. E simplicidade e clareza, né? O desenho tem que ser fácil de interpretar, desde tipo o engenheiro, né, o técnico, o torneiro. Então tem que ser um desenho que tenha clareza, né, que seja fácil de ler e interpretar, né? E sem também exagerar nas medidas, né? Ou informações que sejam desnecessárias. E no caso, por que ela é importante? A cotagem é uma das partes mais críticas do desenho técnico, né? Um desenho bem cotado, né? Garante que a peça seja fabricada do jeito certo, sem erros, sem retrabalho, né? De uma forma mais correta. E essa norma ela ajuda também a padronizar os projetos em equipes diferentes também, evitando assim confusão e economizando tempo também. Normalmente quem usa essa norma, né, praticamente todo mundo que envolva qualquer tipo de projeção de um desenho, um projeto ou desenho técnico, né? Aí eu trouxe aqui também quem mais utiliza, que são os projetistas, mecânicos, desenhistas, engenheiros, técnicos de produção e pessoal da usinagem da fabricação, né? O pessoal mais da produção, no caso, né? Que tem em mão o papel para poder acompanhar. Também umas imagens para poder demonstrar, né, um pouco da cotagem, algumas imagens cotadas aqui de algumas peças, né? Aí aqui a gente pode ver que aqui nós temos a linha auxiliar de chamada, que é essa linhazinha aqui, né? Ó, as setinhas indicam o limite da linha, da cota. Então, a setinha indica que vem dessa linha de chamada até aqui. Então, dá a entender que o tamanho dessa parte aqui é 30, né? Aí tem a linha de cota, que é essa daqui, que a gente vê aqui também, né? O valor da cota indicado, o tamanho real do objeto, ó, também é uma cotagem, né? O tamanho do objeto. Aqui, ó, uma outra também, linha de extensão chamada, que é a mesma que essa daqui. A cota, que é a mesma que 55, esse 35 aqui. A flechinha aqui, que são as setinhas, né? Que indicam o limite da linha de cota, né? Aí aqui tem uma forma, acho que tem uma forma errada de se fazer, ó, que aqui meio que dá uma poluiçãozinha aqui na hora de entender o desenho, a cotagem, ó, uma linha sobrepondo a outra, né? Uma linha por cima da outra, né? Então assim também tá errado. A forma mais correta seria essa daqui, a de baixo. Aqui também, ó, tem todo um padrão a se seguir para deixar o desenho mais claro, né? Aqui tem também alguns erros mais comuns na cotagem, né? Que foi demonstrado ali, mas sem dizer, né? Essa é a forma, o padrão correto a se seguir. E essas aqui são as formas mais comuns de ter erro, né? Ó, a pouca distância entre o elemento cotado e a linha da cota, ó, que é isso daqui, ó. Ó, as cotas não devem coincidir com as linhas do desenho, tá? Então,
ela não pode passar aqui no meio, certo? O certo deveria ser puxar ela aqui para o canto para evitar o tamanho daqui para cá. Então seria aqui no campo. E é isso aí, pessoal. Essa aqui foi um pouco da cotagem e dessa norma, tá bom?